Boa noite, me chamo Luiz, tenho 63 anos hoje. Quero contar esse relato para vocês porque foi uma coisa muito macabra quando eu passei nessa época. Eu trabalhei a minha maior parte da minha vida como caminhoneiro. Fazia viagens para todos os lugares que existiam no mundo. Me aposentei recentemente. Sinto muita falta, mas depois de algumas coisas estranhas, resolvi deixar de ser caminhoneiro. Outra, eu já estava com a idade muito alta e já estava com alguns problemas de saúde. Não poderia continuar dirigindo, mas quero contar para vocês de uma carga que eu fui deixar perto de uma ilha. Eu acho que era uma ilha. Era um lugar quase deserto, com algumas casas. Eu vou começar a contar esse relato agora. Eu estava em casa, descansando de uma viagem que eu tinha feito. Eu tinha passado, no máximo, uns 15 dias fora de casa. E quando cheguei, fui descansar, pois estava muito cansado, muito mesmo. Recebi uma ligação do meu patrão, do meu dono da minha empresa, dizendo para mim deixar uma carga de madeira perto de uma cidadezinha. Mas quando ele falou, não era uma cidadezinha, era tipo uma ilha. Não sei. Eu até perguntei a ele se morava gente nesse lugar. Ele falou que morava, pelas informações que ele conseguiu, pelas informações que ele optou do lugar. Bom, eu como era um funcionário exemplar e não gostava de reclamar ou discutir alguma coisa, eu disse que ia. Perguntei a ele se iria demorar essa viagem. Ele falou, no máximo um mês, você está aqui de volta. Eu disse, tá bom, não reclamei. Por quanto tempo eu iria demorar, se era um mês, se era 5 meses ou se era 30 dias. Arrumei a minha mala, coloquei algumas roupas dentro, pois iria precisar, e peguei o caminhão e parti para esse lugar. Eu não quero exibir o nome desse lugar, mas o que eu vi lá naquela noite, eu confesso para vocês que há mais de 30 anos de profissão eu nunca tinha visto uma coisa daquela na minha frente. Bom, essa ilha era tipo uma ilha, não tenho muita certeza, mas parecia com uma ilha. Era coberta de matas, matagais. Quando eu entrei na estrada, eu até fiquei meio com medo, pois eu já tinha andado em lugares muito estranhos e sinistros, mas esse que eu estava naquele exato momento dirigindo o meu caminhão, eu estava com muito medo, pois se caso o caminhão desse algum problema, furasse um pneu e precisasse trocar, iria ser muito difícil. E eu quase não tinha ferramentas para trocar o pneu. Mas, graças a Deus, o caminhão não deu defeito e eu segui a viagem normalmente. Cheguei nesse lugar, era por volta de 5:30 da manhã. Eu passei quase 2 noites dirigindo. Parei perto de uma casinha simples de madeira. Eu pensei, será que nesse lugar não mora ninguém? Mas parecia estar abandonado há muito tempo. Eu fiquei ali dentro do caminhão mesmo, até amanhecer o dia, pois eu estava com muito sono. Resolvi dormir na cama que tem dentro do caminhão. Me deitei um pouco. Quando foi umas 6:40, 7 horas da manhã,
eu vi alguém batendo na porta do meu caminhão. Quando eu me levantei, era o dono daquele lugar, aonde eu iria descarregar aquela carga de madeira. Ele falou: "Você é o moço que vai descarregar essa carga de madeira aqui?" E eu disse: "Sim, sou eu sim." Ele falou: "Encoste o caminhão aqui, vamos descarregar o mais rápido possível. Eu não quero que você passe uma noite aqui, ou veja o que nós vimos há 3 noites atrás, bem aí nesse canto onde você está." Eu disse: "Mas o que vocês viram há 3 noites atrás?" Eles falaram para mim: "Uma coisa negra, peluda, com as suas orelhas pontudas." No momento que ele falou, eu até fiz cara de riso, mas, pela forma que ele contava para mim o caso ocorrido, não parecia que ele estava fazendo uma brincadeira de mau gosto comigo. Bom, e eu fiz o que ele pediu. Coloquei o caminhão mais para frente para descarregar no máximo até umas 2h30 da tarde a carga de madeira, pois, com essa história, aquele lugar ficaria mais sinistro. Imagine à noite como não ficaria aquele lugar. Eu não queria dar de cara com esse bicho que esse homem estava falando, mas demorou muito para nós descarregar a carga de madeira, e quando nós íamos terminar, era lá para umas 4h30 da tarde. Bom, realmente, gente, nós teríamos que passar uma noite ali, naquele lugar estranho, escuro, parecia um breu. Para onde você olhasse, era só árvores altas, em uma imensidão que se perdia na sua vista. Bom, o homem falou: "Se você quiser, pode ir até minha casa, tomar um banho, comer alguma coisa e descansar um pouco, pois eu sei que você está cansado." Eu disse: "Sim, estou muito cansado." Eu aceitei ir até a casa do homem para tomar um banho e descansar um pouco e comer alguma coisa. Eu fui até a casa do homem. Era uma casa simples, não era uma casa de luxo que esboçava riqueza, glamour, não. Pois era isso que eu podia esperar naquele lugar, coisas simples. Bom, eu tomei um banho, ele colocou um prato saboroso de comida que só essas pessoas mais velhas sabem fazer. Eu perguntei a ele se ele não tinha esposa. Ele pegou e falou para mim: "Olha, a minha esposa morreu faz 3 anos. Atacado, sabe-se lá o que atacou ela nessas estradas aí." Eu disse: "A sua esposa morreu atacada? Mas atacada por quê?" Eu perguntei a ele. Ele falou: "Não se sabe ao certo o que atacou minha esposa, mas o que tentou matar ela e o que matou ela naquela noite. Estou muito mal pela morte dela. Prefiro não comentar." Bom, respeitei a dor do homem, pois perder uma mulher por uma criatura que você não sabe nem o que é melhor deixar quieto mesmo. Eu estava comendo aquela comida. Quando eu estava terminando de comer, comecei a ouvir barulhos do lado de fora. Eu já vi o homem pegar uma velha espingarda que tinha no canto da casa e se posicionar em frente à porta. Eu fiquei assustado com tudo aquilo. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Uma pessoa ter uma reação tão rápida assim. Mas os barulhos foram ficando cada vez mais alto. Parecia que alguma coisa queria arrombar a porta do caminhão. Era um barulho tão alto que estrondava a casa toda. E talvez aquele lugar, por ser vazio
e sem muita zoada naquele lugar. Bom, e de repente eu comecei a ouvir passos indo em direção à porta, mas eram passos pesados e a respiração cansada, e tinha um rosnado que gelava a espinha. Eu confesso, nunca senti tanto medo na minha vida. Fiquei completamente paralisado. Não me movia nem para frente nem para trás. Fiquei ali parado. Eu só vi o homem colocar o dedo na boca para me ficar quieto. Eu não conseguia nem falar. Ele falou: "Vem aqui na janela para você ver." Será que eu tinha coragem de ir na janela para ver realmente o que estava lá fora? Mas, mesmo assim, com muito medo, eu fui até a janela. Quando eu cheguei na janela, que ele apontou para o lado de fora, estava aquela besta indescomunal, exatamente o que ele tinha falado para mim quando eu cheguei lá. Ela era toda peluda, orelhas pontudas, olhos vermelhos, dentes grandes, e andava de um jeito estranho. Seus joelhos pareciam quebrados, não sei, andava de um jeito muito estranho e dava uivos de gelar a espinha. Quando aquela coisa chegou na porta, tentou forçar a entrada de todas as formas e de todas as maneiras. Eu pensei em não estar contando essa história aqui, pois aquela criatura, o ódio era tão grande que, quando batia na porta, a porta quase caía ao chão, mas a porta era de uma madeira bem resistente e aguentou muito bem os impulsos que a fera deu naquela porta. Bom, chegou a hora que ele teve que atirar. Ele apontou a arma pela fresta da janela, mesmo no meio daquele lobão lá de fora lá, e acertou um tiro em cheio que fez aquela criatura gritar de dor. Deu um rosnado com um uivo tão alto assim que os meus ouvidos quase estouraram, e saiu correndo em disparada, uma velocidade indescomunal. Eu nunca tinha passado um medo tão grande na minha vida, e nunca tinha sentido um medo daquele. Nunca pensei em passar uma experiência dessa. Passamos a noite acordado, esperando a fera vir, mas aquele lobisomem não voltou mais naquela noite para tentar entrar na casa. Eu estava pedindo a Deus para amanhecer o dia, para mim pegar o caminhão e vir logo para casa. Eu não queria passar mais nenhum minuto naquele lugar. Quando vi os primeiros raios do sol nascendo, foi o maior alívio que eu tive na minha vida, pois eu tinha certeza que aquela noite eu tinha escapado. E se caso aquela criatura conseguisse entrar, era o meu fim e o fim daquele homem. Mesmo que ele conseguisse atirar naquele lobisomem e errasse o tiro, com certeza as garras daquela fera o matava, e eu não estou aqui para contar a história. Na verdade, gente, peguei o caminhão e fui o mais depressa possível. Nem dei tempo de agradecer pela hospedagem que o homem me deu e pela atenção que ele deu. Vim para casa com a história mais macabra que vivi na minha vida, toda como um caminhoneiro. Hoje sou aposentado, mas esse relato trago para mim a vida toda. Nunca passei por uma experiência dessa, mas vi muitas coisas estranhas nessas estradas brasileiras, por mais de 30 anos de profissão como caminhoneiro. E eu tenho certeza que se não fosse aquela arma, eu não estaria aqui contando essa história para vocês. E na verdade, mortos não contam histórias. Boa noite.